Eu vou mostrar no vídeo de hoje como o modo caverna mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês também em 2026, se você estiver buscando aí um resultado a mais nesse ano. Eu, particularmente, passei por 2 modos caverna na minha vida, e foram modos caverna realmente muito longos, porém, o interessante é que foram períodos que eu não escolhi fazer, né? Não foi eu acordando num dia e falando, pô, vou entrar no modo caverna, vou me isolar um pouco mais das pessoas e focar nos meus objetivos. Não, simplesmente aconteceram. E eu vou mostrar para vocês essas 2 situações, esses 2 momentos que acabaram moldando meus resultados, acabaram moldando a minha vida do futuro. E lógico que eu gerei resultado com o modo caverna sem saber o que era o modo caverna, e vocês podem utilizar esse conhecimento, essa ideia, para aplicar intencionalmente na vida de vocês, para vocês conseguirem crescer muito mais rapidamente do que a maioria das pessoas por aí. E para dar um contexto antes da gente partir para o vídeo, o que é um modo caverna para quem não conhece? O modo caverna é simplesmente um momento da tua vida onde você escolhe tirar todas as distrações da tua vida durante um período de 3 a 6 meses, normalmente o pessoal faz de 6 meses, tirar todas essas distrações para você focar totalmente em um projeto que mude a sua vida. Seja um projeto de estudo, seja um projeto de resultado monetário, como uma empresa, ou um projeto para vender um SaaS, por exemplo. Então as pessoas acabam fazendo isso para gerar um resultado mais rapidamente. Não que elas não gerassem os resultados antes, ou que elas não vão gerar um resultado futuro, mas quando elas entram no modo caverna, por elas darem total atenção para aquela questão, elas evoluem muito mais rápido do que a maioria das pessoas. Isso é muito comum, por exemplo, com concurseiro, né? O cara fica 1 ano em casa só estudando para concurso, para passar no final do ano no concurso e aí mudar de vida, né? Porque quando ele entra no concurso, ele já entra ganhando bem e tudo mais. Então é muito comum nessa área. Porém, dentro da internet, acabou se popularizando bastante, né? Com o mercado digital, onde as pessoas podem fazer negócios, abrir empresas dentro do digital, eles acabaram utilizando o modo caverna para gerar essas empresas, essas oportunidades e crescer de uma forma mais rápida. E assim, como eu falei, eu particularmente não escolhi entrar no modo caverna, né? Eu não acordei um dia e falei, nossa, vou fazer o modo caverna para crescer nisso daqui. Não, simplesmente aconteceu na minha vida, foram situações que acabaram me levando para essa questão e eu realmente acabei mudando a minha vida por conta disso. E no modo caverna tem uma questão que é muito interessante. Você tem que focar nas coisas essenciais. Então você vai pegar 1, 2, 3 pontos que você tem que melhorar. Então, eu quero estudar X coisas, eu quero melhorar tal projeto, e você focar só nisso, né? Então, você vai dar 100% da tua atenção, da tua força de trabalho, do teu intelecto para aquela atividade. E é impossível você não conseguir crescer ou não gerar um resultado com isso, fazendo um período de 6 meses, por exemplo, focando totalmente nisso. E vamos lá, para começar a minha experiência com o modo caverna. A primeira vez que eu entrei no modo caverna foi na época da pandemia. Olha só que interessante, todo mundo ficou trancado em casa e eu me vi obrigado a ficar em casa, né? Então eu acabei entrando nesse modo caverna, por quê? Porque na época eu já estava estudando bastante o mercado digital, né? Eu já estava estudando dropshipping, eu já estava estudando investimentos, por exemplo, né? Finanças pessoais. E aí quando entrou a pandemia, eu simplesmente comecei a estudar que nem um maluco, porque eu tinha muito tempo de sobra, né? Então na época, por exemplo, eu não era muito de ler, né? Eu não tinha esse costume de ler desde menor. E foi na pandemia que eu comecei a ler. Então eu lia, por exemplo, um livro por semana, estudava 3, 4 horas de tráfego pago, investimentos no dia. Então, como eu tinha muito tempo livre, eu decidi usar pelo menos uma parte do meu dia para aquela atividade, né? Para aprender mesmo, para crescer. E na época, como as aulas estavam sendo online, e eu nunca fui o cara de gostar muito dos conteúdos que eram passados na escola, eu fazia o que era necessário na escola para ter boas notas, para ter a minha presença e não reprovar de ano. E na época, eu tinha ótimas notas, né? Mesmo não dando total atenção, eu sempre conseguia ficar com média acima de 8, acima de 9. E o resto do tempo que eu tirava disso daí, eu conseguia dispor para um conhecimento melhor, que poderia me gerar um resultado mais interessante para o futuro, que nesse caso foi o tráfego pago. Então, na pandemia, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu me vi obrigado a ficar em casa e foi aí que eu comecei a estudar muito tráfego pago e mercado digital. E isso futuramente acabou mudando a minha vida. Então foi o primeiro modo caverna que eu fiquei e, como eu falei, foi um período muito longo, né? Então eu fiquei um ano e meio fazendo isso. Normalmente o pessoal faz um modo caverna de 6 meses, eu fiz de 3 vezes mais, né? Eu fiz de 1 ano e meio
E isso realmente mudou a minha vida, sem ao menos eu perceber, né? Porque eu realmente não sabia o que era o modo caverna naquela época. E só para vocês entenderem o que eu fazia nesse período e qual eram os meus focos, né? Lembra que eu falei que vocês têm que ter um foco específico no modo caverna para você focar 100%? Então, na época, como eu falei, eu buscava muito entender o mercado financeiro, o mercado digital e principalmente o tráfego pago, né? Então tava tudo em torno ali do mercado financeiro e tráfego pago, né? Que eu ficava estudando. E aí eu fiquei, como eu falei, 5, 6 horas por dia estudando, que nem maluco, tráfego pago. Eu lembro que eu pegava umas lives de um cara que era um dos únicos players também que ensinavam tráfego pago de uma forma legal na época, e o cara fazia uma live de 3 horas fazendo uma campanha da Meta, pô. Ele pegava, mostrava os criativos, como fazia os criativos, como fazia a campanha, como fazia a estrutura de campanha. E eu ficava lá vendo 3, 4 horas de live do cara todos os dias sobre criar campanha. Né? Na época eu nem tinha dinheiro para investir, como eu falei, né? Então eu comecei a trabalhar nessa mesma época, mas eu não tinha tanto capital, então eu acabava nem investindo nada, mas eu ficava lá, absorvendo conteúdo. Né? E eu não tenho aqui meus cadernos, eu acho que eles estão até guardados, mas eu tenho até hoje meus cadernos de estudo dessa época, que são 5, 6 cadernos totalmente lotados de conteúdo de tráfego pago. Então foi aí, nesse primeiro momento, nesse primeiro modo caverna, que eu realmente ingressei no mundo de tráfego pago, que futuramente veio a mudar a minha vida. E aí vamos lá, partindo um pouco mais para o futuro, eu cheguei no meu segundo modo caverna, de novo o modo caverna que eu não escolhi entrar, que foi no período ali, quando eu estava com meus 21 anos mais ou menos, que o meu melhor amigo decidiu, porventura, começar a namorar. E nessa época ele simplesmente não saía mais comigo, né? Ele não entrava mais em contato, assim. Eu às vezes trocava uma ideia ou outra, mas era muito difícil a gente sair, porque quando ele tinha um tempo livre no fim de semana, ele saía com a namorada. Então, tudo bem, eu entendo, né? São escolhas, eu não deixei de ser amigo dele por isso, mas acabou que eu acabei entrando no modo caverna forçado, né? Porque se eu não saía com ninguém no fim de semana, eu acabava ficando em casa. E se eu acabava ficando em casa, eu acabava focando em várias coisas, né? E um problema do meu trabalho é que eu trabalho no meu quarto, né? Então, quando eu estou no fim de semana, eu tô também na minha estação de trabalho. Então, eu acabo pensando muito referente ao trabalho. E aí, nessa época, eu comecei a ficar muito tempo no fim de semana em casa. E aí, eu comecei a pensar em trabalho, aperfeiçoar a minha agência, aperfeiçoar os meus conhecimentos. Então, nessa época, eu fiquei também mais ou menos um ano aí, nessa mesma pegada, focando totalmente no meu conhecimento de tráfego pago, que na época foi quando eu entrei na comunidade Sobral de Tráfego, né? Lá dentro tem muito conteúdo, é muita coisa massiva, principalmente de nichos específicos. Então eu comecei ali a absorver muito conteúdo, tecnicamente comecei a melhorar como profissional, né? Comecei a focar também a tentar ter mais clientes, né? Nessa época em específico, teve uma época ali que eu passei a ganhar até 9 mil reais por mês, que é algo que me proporcionou gerar um faturamento aí de investimento, né, de carteira, que eu estava visando para 3, 4 anos. Então, em um ano, eu consegui o resultado de 3 anos por conta desse modo caverna que eu estava fazendo, meio forçado nessa época. E para finalizar, eu estava com um foco muito grande de saúde também, então eu estava me alimentando muito bem, eu estava treinando muito bem, e isso culminou aí para mim gerar um resultado muito positivo para mim, muito legal, principalmente na minha parte financeira e como profissional de tráfego pago. Então vocês vejam que na primeira etapa, no primeiro modo caverna que eu fiz, eu entrei no mercado de tráfego pago, comecei a conhecer, depois eu consegui ter essa oportunidade de entrar no mercado, e no segundo modo caverna eu simplesmente me aperfeiçoei. Eu virei um profissional muito mais interessante, acima da média, que fez eu gerar muitos resultados dos últimos anos para cá. E assim, agora, falando um pouco do que você pode fazer na tua vida para realmente mudar. Se você quer entrar no modo caverna, por exemplo, o que você pode fazer para gerar um resultado positivo? Primeiro ponto é o seguinte: você não precisa fazer milhões de coisas no seu modo caverna. Né? Foque em alguma coisa que realmente vai gerar um resultado. Digamos que você é um desenvolvedor, por exemplo. Cara, foque em aprender todas as linguagens de programação que você precisa para entrar no mercado. Talvez fazer um SaaS que te gere um resultado a curto prazo. Talvez visar uma vaga mais interessante para o futuro. Então pense em algumas atividades que possam te gerar esse resultado mais rapidamente. E foque totalmente nela nesse período de caverna. O segundo ponto é até um pouco mais contraintuitivo do que a maioria fala, que é o desequilíbrio intencional.
Então quando você entra no modo caverna, a verdade é que você entra num desequilíbrio muito grande, porque você para de sair, você para de jogar, você foca totalmente em estudo e trabalho. E para muitas pessoas que são defensoras do equilíbrio, elas vão falar, não, porque você está perdendo teu tempo, você está perdendo a sua juventude e tudo mais, mas a verdade é que você gera muito mais resultado quando você está 100% focado em algo. E para você ficar 100% focado em algo, você precisa ter um desequilíbrio. E aí, no caso do modo caverna, é o desequilíbrio intencional, né? Você escolher um pequeno período da tua vida para ter esse desequilíbrio e gerar um resultado. E não tem problema nenhum depois de você sair do teu modo caverna, digamos que você tenha ficado 1 ano no teu modo caverna, que também não é muito comum, né? Como eu falei, normalmente o pessoal fica 6 meses ali, eu que acabei ficando muitos anos, né, dos meus modos cavernas, mas digamos que você fica um período grande. Depois desse período, depois que você cresceu, gerou resultado, passou a ganhar mais, virou um profissional melhor, pô, você pode ir pra festa que tu quiser, tu pode jogar o que tu quiser, que, pô, a tua vida vai estar ganha. Você vai estar bem, entendeu? Você vai, provavelmente, vai estar bem melhor do que seus colegas que não fizeram isso, né? Não focaram no que gerava resultado. Então, tem esse desequilíbrio intencional na tua vida, escolha, né, ter esse desequilíbrio intencional, que provavelmente você vai gerar um resultado muito mais acima da média. O terceiro ponto do modo caverna, uma das maiores vantagens é o conhecimento. Então, se você pega esse período para estudar muito a tua área, estudar muito o que você quer se aperfeiçoar, esse conhecimento vai te dar resultados com juros, né? Então, conhecimento em cima de conhecimento te gera muito resultado a longo prazo, né? As pessoas, eu sempre falo, né, que as pessoas não pagam um gestor de tráfego só pelos anúncios que ele faz, paga o gestor de tráfego pelo conhecimento que ele tem. Então minha mãe sempre falava quando eu era menor que eu podia escolher ser o cara que segurava a pá, que estava lá no canteiro de obra, fazendo obra, ganhando 1.000, 2.000 reais por mês, ou o cara que segurava a caneta, que era o cara que, pô, né, escreve, o cara que tá no PC ganhando bem, no ar-condicionado, por exemplo. E eu escolhi a caneta. Estudei muito e foi o conhecimento que me gerou o resultado. Então as vantagens do modo caverna são bem interessantes, né? São muito claros para quem utiliza ele. E para finalizar, outra vantagem do modo caverna é a questão dos seus investimentos, né? Você começar a multiplicar um pouco mais de capital nesse período. Porque se você decidir ficar em casa, você não sai. Se você não sai, você não gasta. E se você não gasta, você consegue investir mais. Então você sai do modo caverna, financeiramente falando, melhor do que você entrou. Então você vai ter um pé de meia maior, você vai talvez, se você já tiver um montante interessante de carteira de investimento, os dividendos vão estar mais fortes, talvez pagando algumas contas da tua casa. Então você acaba tendo uma tranquilidade maior, né? E de novo, é aquilo que eu falei, é um desequilíbrio intencional que você escolhe para mudar a tua vida. E só para fechar o vídeo, vamos passar aqui um passo a passo rápido para você que quer entrar no modo caverna, você que quer intencionalmente crescer na vida mais rápido que a maioria. O primeiro passo é você escolher de 2 a 3 áreas que façam sentido para o teu crescimento do agora. E quando eu falo áreas, pode ser tanto a tua área de atuação, então, eu sou um gestor de tráfego, eu sou um desenvolvedor, eu sou um designer, e você pode melhorar os seus conhecimentos técnicos nessas áreas para você passar a cobrar mais os seus serviços ou visar um cargo específico na tua empresa, por exemplo. Então você pode ir por esse lado, mas você pode também ir apenas pelo lado do conhecimento. Às vezes você quer pegar uma bolsa de estudos na gringa e você tem que melhorar o seu inglês, ou você quer pegar um concurso, então você tem que estudar bastante para passar naquele concurso, ou entrar numa faculdade. Então você precisa pegar o que faz sentido para você naquele momento e focar 100% naquilo no período da caverna. O segundo passo é você colocar na mesa as suas metas, né? Colocar no papel o que você realmente quer buscar com esse modo caverna. Não é só você entrar no modo caverna e ponto, vou gerar resultado. Não, eu estou buscando esse resultado, eu estou buscando aquele resultado, então você tem que colocar no papel o que você está buscando, qual é o seu objetivo. Né? Como eu falei, no meu caso, eu não entrei nos modos caverna visando entrar no modo caverna, né? Foi algo que aconteceu. Então eu acabei nem planejando muita coisa. Mas para você que está entrando de forma intencional, é muito interessante você ter essas metas, para você conseguir comparar também. Iniciei o modo caverna em janeiro. Minha meta era X. Finalizei o modo caverna 3 meses depois. E eu bati essa meta. Maravilhoso. Cumpriu o papel, né? Você fez intencionalmente e fez por onde para gerar esse resultado que você estava buscando. E o último passo é você aguentar o tranco. Então você vai ter que entender que você vai sumir por 3, 6 meses, você não vai sair com familiar, você não vai sair com amigos, e você vai focar totalmente em você.
E lógico que isso aí pega um pouco pro mental, né, um pouco pro psicológico, porque muitas vezes você vê o teu amigo saindo com outro e você quer acompanhar, mas você fala, pô, mas eu tô nesse foco e não dá. E é isso. Quem é disciplinado, quem tem foco no objetivo, faz o que é necessário. E o modo caverna, ao meu ver, como eu falei, é um desequilíbrio intencional necessário na vida de muitas pessoas que querem crescer. É um pequeno período que você está no desequilíbrio que vão mudar anos da tua vida. Então, se você escolher entrar no modo caverna, saiba que você vai ter que ser muito forte para não furar, né? Para você não furar com aquilo que você colocou que você ia fazer. Então, em 2026, provavelmente eu vou entrar em um modo caverna novamente, só que dessa vez para melhorar aí meus conhecimentos em inglês, que é o que eu mais estou focando nesse período. E eu desafio você também em 2026 a entrar no modo caverna, veja o que você quer crescer, veja os seus objetivos e entre no desequilíbrio intencional para crescer ainda mais em 2026. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas experiências e espero que possa ter ajudado vocês na caminhada de crescimento de cada um de vocês. Deixa o like, comenta e compartilha e se inscreve no canal para vídeos futuros. Valeu, falou!